povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, eu trouxe algumas dicas de livros para vocês poderem ler naqueles momentos de ressaca literária. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curtem, comentem e compartilhem com seus amigos e familiares. Bom, pessoal, pro vídeo eu trouxe 4 livros para poder indicar. Então, sem muita enrolação, bora começar o vídeo. Bom, pessoal, o primeiro livro é o Moby Dick, escrito pelo Herman Melville. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome. E nesse livro a gente vai acompanhando um personagem que decide mudar ali de carreira. E ele vai pro navio de caça, baleeiro. Aí ele conhece o capitão. E o capitão ele tem uma ira, uma raiva muito grande por uma baleia branca que se chama Moby Dick, pelo fato que aconteceu uma situação no passado e esse capitão ele quer se vingar pelo que aconteceu ali, pela perda que ele teve. E nesse livro, conforme a gente vai acompanhando ali a trajetória dessa nova profissão do personagem principal e pela vingança que o capitão ali tá planejando fazer, a gente vai acompanhando também ali, a gente, no caso, aprende um pouco mais sobre algumas práticas comerciais que era comum na época em que o livro foi escrito, né, que era a caça a baleias, para poder utilizar ali, se eu não me engano, uma cera que essas baleias tinham para produtos de cosmético, entre outras coisas, se eu não estou enganada. Mas esse livro aqui, ele é muito interessante. E bem assim, rapidinho de ler, sabe? E a escrita assim é bem fluida, a escrita desse autor. O próximo livro é Um Rio na Escuridão, do autor Masashi Ichikawa. Eu não sei pronunciar o sobrenome, porque o autor ele é coreano, se eu não me engano. E a gente vai acompanhando um pouco a história do autor. E quando ele escreveu esse livro, ele, na época que ele escreveu, que teve ali a Guerra das Coreias e tudo mais, ele teve que mutar ali alguns nomes, alguns fatos sobre o que estava acontecendo para o livro não ter ali ser barrado, né? E ele poder contar um pouco sobre a vida dele, a versão das coisas que ele foi vivendo ali até a vida adulta. Então a gente vai acompanhando a vida dele, né, sua trajetória, desde quando ele era criança, que ele morava em um país, aí ele mudou de país. E esse autor ele tem descendentes, se eu não me engano, tanto coreanos e tanto japoneses. Ele nasceu no Japão e daí se mudou para a Coreia, enfim. E esse livro é muito interessante porque a gente vai acompanhando um pouco, além da vida do autor, a gente vai conhecendo um pouco a realidade de outros países que às vezes a gente nem imaginava como que era a realidade desse país, os seus costumes. A gente vai aprendendo um pouco mais seus costumes, as tradições também e além disso, a gente acaba vendo um pouco mais sobre ali as trajetórias das pessoas, um pouco dos seus sofrimentos, das suas conquistas. E, gente, esse livro eu achei muito interessante quando eu li. Tinha coisas que eu não imaginava que poderiam ter acontecido ou, né, que no caso aconteceu. Entre outras coisas, né? É sempre bom conhecer novas realidades, costumes. E eu não imaginava, né, algumas coisas que o autor escreveu nesse livro. E ele é muito interessante em momentos, assim, que a gente não sabe o que ler. Então, esse daqui é uma ótima dica de leitura.
E teve partes que eu fiquei triste, né, pelo autor ali, das coisas que foram acontecendo, mas por um lado eu fiquei feliz pelo final que ele teve ali, sabe? E é muito interessante a leitura, sabe? Recomendo bastante. O próximo livro que eu estarei indicando, eu acho que é um dos livros que eu mais gostei entre os 4 livros que eu estarei aqui indicando para vocês, que é O Vilarejo, do Rafael Monte. Bom, pessoal, nesse livro a gente vai acompanhando aqui em 7 capítulos a história de um vilarejo que sumiu do mapa. E só quem tinha conhecimento sobre esse vilarejo eram os moradores que estavam ali. E durante a história tem meio que a pegada ali dos 7 pecados capitais, né, a gula, a vingança, entre outros ali, né, e é muito interessante porque tem, o livro ele vai pegando assim, cada capítulo um dos pecados capitais dentro ali de cada casa ali e família, e tem ali um pouco de suspense, terror. É um livro, assim, bem legal, eu gostei. E ele é, assim, aquelas leituras que te prende, que é uma leitura rápida e interessante. E é muito bom, assim, para poder sair de ressaca literária também. Indo para o último livro do vídeo, eu estarei falando sobre O Clube da Meia-Noite, de Christopher Pike. Não sei se pronuncia assim o sobrenome dele. E nesse livro, a gente é levado para uma casa, Rotherham Home, não sei se estou falando certo. E nessa casa, o proprietário decidiu criar um lar para que os adolescentes com doenças termináveis como câncer, ficassem ali os seus últimos dias de vida e que levassem esses dias com mais conforto, tranquilidade, e enfim, que são adolescentes que já estão ali no estágio avançado da doença e que já não tem mais como tratar ou curar, enfim. E nisso a gente acaba conhecendo um grupo de 5 pessoas, né, entre rapazes e moças, que decidiram criar um clube. E nesse clube eles se encontram todo dia à meia-noite para contar, né, histórias de terror, suspense e ficar ali, né, conversando, comentando sobre essas histórias. Só que eles ali, entre eles, acaba que eles têm um ponto que ninguém sabe. Como que eles conseguiram criar essas histórias? Tipo, a imaginação assim tão acusada. E, enfim, tanto que esse livro eu até tenho uma série na Netflix, eu ainda não assisti, mas assim, eu vou assistir. Eu acho que eu vou gostar também da série, assim como eu gostei do livro. E eles fizeram um pacto num desses encontros deles diários, eles acabaram fazendo um pacto. Que pacto será que foi esse? Então, é um livro, assim, bem... vamos ser tranquilo, assim, a leitura é mais fluida, escrita, cheia de detalhes. E, assim, é bem interessante a leitura, recomendo bastante. E é um livro, assim, curtinho. E é isso, gente. É um livro curtinho, rápido de ler e interessante. Recomendo também demais esse livro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, já curtem, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir nas outras redes sociais para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu estiver postando. Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau!